Então, através de anos, Hollywood ele trabalhou essa manipulação em massa na humanidade. Então, algo que, vamos supor, há uns 30, 40 anos atrás, nós veríamos sim como algo espiritual. Hoje, a população, os adolescentes, os jovens, eles querem ter esse tipo de contato. Então não pense você que isso é teoria de ficção científica, que isso não existe. Ele existe e vai servir para um objetivo. Nada daquilo que foi apresentado na abertura da Copa, queridos, é aleatório. Tudo é planejado. E hoje a gente pode ver com a globalização, um mundo inteiro para assistir isso, e nós como cristãos a gente acha que nós temos o direito neste momento de sentar, de descansar e falar, não, Vânia, o que tem? Eu só vou torcer, eu só vou aplaudir, isso que você está falando não tem nada a ver. É isso mesmo que Satanás quer que você faça, que você sente, enquanto outras coisas estão acontecendo. Pão e circo são as distrações deste mundo. Antes de começarmos o tema de hoje, eu gostaria de fazer um convite muito especial para você. Dos dias 15 a 19 de julho, nós teremos um congresso aqui no IAG, Os Últimos Clamores de Daniel e Apocalipse. Serão dias de estudo sobre autoclamor, fechamento da porta da graça, decreto dominical e as mensagens de Daniel e Apocalipse para o nosso tempo. Estarão conosco o pastor Benjamin Prado, Silverino Kiel e Leonardo Amaral. Se você quer estudar este assunto com mais profundidade, este congresso é para você. Entre em contato e faça a sua inscrição e separe os dias 15 a 19 de julho para estar conosco aqui no IAG. Olá, queridos, um feliz sábado. Seja bem-vindo a mais um programa Além das Manchetes. Hoje nós temos muitos assuntos para abordar, para conversarmos um pouco, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que às vezes não dá nem para a gente acompanhar como nós gostaríamos de estar acompanhando. Mas eu trouxe aqui alguns temas que eu achei pertinente ao que está acontecendo e gostaria de convidar você para estudar aqui um pouquinho conosco, refletir, deixar também o seu comentário, compartilhar esse vídeo, pode deixar também a sua dúvida aqui embaixo, na medida do possível nós vamos respondendo. E eu já quero adiantar para vocês que nós estamos planejando futuramente em fazer um podcast só para responder as perguntas. Então, se você tiver alguma pergunta e quiser deixar aqui no comentário, nós vamos fazer um apanhado dessas perguntas, vamos trazer então para dentro desse podcast e ali nós teremos uma interação com perguntas e respostas também, que eu acho isso bem importante, a gente está dando esse feedback para vocês. Uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês que já viralizou a semana passada, outra semana também, é a questão de distrações. Depois vocês vão entender conforme a gente vai avançando no vídeo. São distrações, isso não quer dizer que não é verdade. Então, algo que ficou em alta nas redes sociais é essa questão dos OVNIs extraterrestres, desse contato, né, com o mundo lá fora. E hoje eu vejo, queridos, que o mundo ele não está sendo preparado, ele já está preparado para ter este contato. Nós tivemos recentemente aqui no Brasil algo que viralizou nas redes sociais, inclusive especialistas em ufologia foram até o sítio desse rapaz, e hoje a gente sabe que foi uma manipulação por um objetivo, não quero entrar nesse mérito, mas é algo que já está desvendado, mas eu queria chamar a atenção de vocês, porque muitas vezes esse tipo de acontecimento traz descrédito para aquilo que realmente é verdade. Então, Vânia, você está dizendo que existem seres extraterrestres? Você acredita na questão de OVNIs, desses objetos não identificados, desses relatos até de pessoas que tiveram contato com esses seres? Sim, queridos, eu acredito sim nisso, mas não da forma como é passada. Eu acredito que essas experiências, isso que tem acontecido ao redor do mundo, não só aqui no Brasil, estou falando desse caso específico que foi considerado ali uma manipulação, como se fosse uma fake news, mas isso não quer dizer que não exista. Existe sim, inclusive teve a polícia brasileira se envolveu na questão aqui de Minas, em Varginha, sobre o ET de Varginha, que virou um monumento.
onde várias pessoas tiveram contatos com esses seres, mas eu já gostaria de adiantar para vocês que esses seres são anjos caídos e eles se transformam para enganar a humanidade. Então não pense você que você não está sujeito a esse tipo de engano. Então, através de anos, Hollywood ele trabalhou essa manipulação em massa na humanidade. Então, algo que, vamos supor, há uns 30, 40 anos atrás, nós veríamos sim como algo espiritual, principalmente as pessoas que são cristãs, que acreditam na Bíblia, elas ficariam alertas. Hoje, a população, os adolescentes, os jovens, eles querem ter esse tipo de contato, é algo romantizado por Hollywood. Você vê nos comentários desses próprios vídeos, desses acontecimentos, onde as pessoas anseiam, queridos, para esse tipo de experiência. Muitos querem até ser abduzidos, né, onde eles falam que levam seres humanos para dentro dessas naves, fazem experiências, depois devolvem eles aqui para a Terra. Então não pense você que isso é teoria de ficção científica, que isso não existe. Ele existe e vai servir para um objetivo. Então lembre-se, os filmes que foram feitos com esse tipo de tema, querido, ele não foi um filme somente para entretenimento, mas ele tinha um objetivo. Lembrando você que Hollywood e CIA, eles trabalham em conjunto. Então tem um propósito e a gente sabe que Hollywood é uma máquina de manipulação em massa. Não pense você, eu já falei isso aqui em outros vídeos, vou repetir, não pense você que não há uma mensagem, não há um objetivo por trás dos filmes que são lançados. E hoje a gente vê o resultado disso. Então a população em si, ela anseia por esse contato e com certeza Satanás ele não vai perder esta oportunidade. E você que é um conhecedor da palavra de Deus, você com certeza já sabe que esses seres, eles são realmente extraterrestres, mas são anjos caídos e eles têm a capacidade de se personificar. Um exemplo disso que aconteceu com Eva lá em Gênesis. Satanás, ele se apresentou como? Usou a cobra, então ele não veio, ele não apareceu ali como um demônio, ele apareceu então como uma cobra, assim como ele tem então a capacidade de se representar como um animal, como um anjo de luz, né, principalmente hoje nos nossos dias. Então lembre-se que isso tudo são distrações para tirar o nosso foco daquilo que realmente importa. O que importa, Vânia? Quais dias que nós estamos vivendo? Queridos, nós estamos vivendo nos últimos dias da história deste planeta. E Satanás, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então ele vai usar do seu poder de hipnose, de distração, de criação, aquilo que é permitido a ele. Criação em que sentido, Vânia? Criar distrações para tirar o nosso foco da nossa preparação pessoal e também da preparação do nosso semelhante, de sermos instrumentos na vida de outras pessoas também. E eu vejo que até dentro do mundo cristão, as pessoas elas estão muito focadas nesse tipo de conteúdo. Não recomendo que vocês assistam filmes sobre isso. Eu preciso saber qual é o tipo de mensagem. Você não precisa assistir o filme. Você não precisa absorver a mentira para você saber que aquilo é mentira. Você precisa focar na verdade e aí sim você vai detectar que aquilo é mentira. Mas o mundo está distraído com o que mais, Vânia? Nós estamos vendo também a Copa do Mundo. Então, o próprio título já diz, a Copa, queridos, ela é do mundo. A Copa, ela não pertence ao cristão, de forma alguma. E eu vejo ainda muitas pessoas em dúvidas, inclusive personalidades cristãs, incentivando, tirando dúvidas se nós devemos ou não assistir o jogo, inclusive se nós devemos assistir o jogo no dia de sábado. Essa é uma pergunta que nem deveria existir no nosso meio. E hoje eu não vou trazer nem os textos do Espírito de Profecia, que muitas pessoas têm até preconceito, não que eu não acredite, mas em outro momento eu vou trazer aquilo que ela fala em relação aos esportes. Mas eu gostaria que você pensasse comigo um pouquinho. Quais atributos de Deus o esporte traz? Inclusive vou deixar depois até um vídeo aqui para vocês assistirem, 1 minuto e meio, que ele representa muito bem isso que eu estou falando.
O esporte, queridos, o esporte, principalmente o esporte de competição, seria aqui o caso, ele não tem nenhum atributo divino. Nenhum atributo divino. Só isso já seria um motivo para nós não nos sentarmos para aplaudir isso. O segundo motivo, o futebol como nós conhecemos hoje, ele foi criado, as regras do jogo, tudo que a gente conhece hoje, ele foi criado dentro de uma loja maçônica em 1863 por um grão-mestre grau 33. Então, a abertura da Copa, ela faz uma homenagem a quem? Muitos de vocês acompanharam vários vídeos, eu não vou entrar muito nesse tema aqui, mas eu só gostaria de lembrar vocês, isso é um culto a quem? É um culto a Satanás. Você não precisa acreditar em mim, você mesmo vai pesquisar sobre a história do futebol como nós conhecemos hoje. E quando você vai lá na abertura da Copa, eles estão fazendo apologia a quem? Eles estão adorando a quem? Nada daquilo que foi apresentado na abertura da Copa, queridos, é aleatório. Tudo é planejado. E hoje a gente pode ver com a globalização, um mundo inteiro para assistir isso, é algo que já é combinado, quem vai ganhar a Copa também já é tudo acertado, isso vocês podem estudar, podem pesquisar, isso não está hoje velado, e nós como cristãos a gente acha que nós temos o direito neste momento de sentar, de descansar, e falar, não, Vânia, o que tem, eu só vou torcer, eu só vou aplaudir, isso que você está falando não tem nada a ver. É isso mesmo que Satanás quer que você faça, que você sente, que você relaxe, que você aplauda, enquanto outras coisas estão acontecendo. Pão e circo são as distrações deste mundo. Então, a Copa, querido, a Copa é do mundo. Vou ler com vocês 2 Timóteo 2,4, que diz assim: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o escolheu para ser soldado. Então, se nós temos um objetivo, se nós fomos escolhidos para ser soldados de Cristo aqui neste mundo, então nós, queridos, não devemos parar para contemplar as atrações que Satanás tem oferecido em massa. E muitas pessoas têm aberto as suas casas, ligado as suas televisões, tirado o seu tempo para se distrair com isso. E não é só a questão hoje, a Copa do Mundo é o que está acontecendo, mas a gente tem as Olimpíadas, os Jogos, isso é alimentado e tem um propósito, manter você dormindo. Enquanto isso, nós temos essas distrações, coisas importantes estão acontecendo ao nosso redor. Uma do que eu gostaria de mencionar aqui para vocês, algo que me chamou a atenção, os Estados Unidos investirão 2 bilhões na IBM e em outras empresas de computação quântica. Não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre esses computadores quânticos, que na verdade eles são megas computadores. É um investimento, inclusive, muito alto. E ele vai ser usado, queridos, para armazenamento de dados em massa, que eu já comentei aqui com vocês que nós estamos caminhando para um controle, a Agenda 2030, ela se trata de controle. Só que para ter um controle da população a nível mundial, você precisa, hoje, da inteligência artificial. E está havendo uma disputa entre China e Estados Unidos na corrida para ver quem vai comandar a inteligência artificial. E os Estados Unidos está à frente disso. Inclusive, o nome do projeto se chama Projeto Gênesis. Muito interessante. Depois, se vocês tiverem um tempinho, pesquise sobre o computador quântico, quantas coisas ele pode fazer, quantas tecnologias, né, ele consegue ali avançar através da inteligência artificial. Então, é um investimento alto, eles planejam aqui de 5 a 10 anos, avançar em muitas áreas, principalmente em biotecnologia, ou seja, a saúde ela vai estar, de certa forma, atrelada à inteligência artificial, e logo mais nós vamos saber a forma como isso vai acontecer. Gostaria de ler aqui o que essa notícia traz sobre a IBM. A IBM declarou nesta quinta-feira, 28, que planeja investir mais de 10 bilhões em computação quântica ao longo de 5 anos, com o objetivo de construir até 2029 o primeiro computador quântico de grande escala capaz de executar cálculos complexos de forma confiável e sem erros.
O anúncio segue a decisão do governo Trump na semana passada de destinar 2 bilhões a participações adicionárias em 9 empresas de computação quânticas, sendo que a IBM deve receber metade do financiamento para um novo empreendimento, aqui chamado Anduril, que se tornaria a primeira fábrica dedicada à produção de chips quânticos nos Estados Unidos. Você que está me ouvindo, se acostume, porque a nossa vida ela vai ser regida por chips. E muitas pessoas aqui podem até confundir a minha fala. Falei, Vânia, que o chip é a marca da besta. Queridos, vocês já sabem a minha oposição. Não a minha oposição, né? Aquilo que a Bíblia traz. A marca da besta ela não é um chip, mas ela vai ser uma ferramenta de controle para a implementação do novo governo mundial, que é o que nós estamos passando agora, o grande reset, né? Enquanto o povo está lá torcendo, aplaudindo, preocupado, as coisas estão avançando. Então aqui nós temos na Suécia, chips na mão, a nova realidade da Suécia. Tendência que mistura biologia e tecnologia avança no mercado sueco e aponta para o futuro da identificação digital. Tem uma até mais interessante aqui, que fala assim, ó. Suécia implanta microchips nas mãos de milhares de pessoas para substituir identidade, cartão de crédito, chaves e carteiras. Lembre-se que essas ferramentas de controle, elas sempre vão vir com uma boa proposta. Você não vai mais se preocupar com chave, carteira de identidade, ou seja, é para a sua segurança, só que em troca da sua segurança, você vai cedendo então as suas liberdades. É colocado então um microchip implantado embaixo da pele, vou mostrar aqui, vocês vão ver na imagem, tem aqui um raio-x, é do tamanho de um grão de arroz e você não precisa mais se preocupar em identidade, cartão, chave de carro, vai estar tudo ali literalmente na sua mão. Em meio a tudo isso que está acontecendo, desculpa, só lembrando, o Brasil não está por trás na questão da computação quântica. A Paraíba vai ser um lugar aqui na América Latina, vai ser o primeiro lugar na América Latina, eu vou ler aqui para vocês. Paraíba avança para ter o primeiro computador quântico da América Latina, lembrando que o Brasil é um país muito populoso, que na verdade vários países caberiam dentro aqui do Brasil, então muitas coisas acontecem aqui no Brasil como testes. Então lembre-se que a nossa população ela é perfeita para testar coisas que a elite, que a nova ordem mundial ela quer fazer, então o Brasil ele serve como massa de manobra. O Centro Internacional de Computação Quântica, em João Pessoa, avançou em mais um passo importante nessa segunda-feira com a visita técnica do secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Daniel Gomes de Almeida Filho. A agenda oficial concentrou-se na parceria estratégica entre o governo da Paraíba e o governo federal para instalar o primeiro computador quântico da América Latina. Lembrando que esse computador quântico que está vindo aqui para o Brasil, a parceria é com a China. Então, o Brasil está fazendo parceria com a China. Lembre-se que a disputa da inteligência artificial, computação quântica entre Estados Unidos e a China. Então, aqui no Brasil, o que está prevalecendo por enquanto são os acordos com a China. Vânia, mas o que computador quântico tem a ver com a minha vida? O que eu tenho que saber sobre isso? Querido, você tem que saber que isso vai ser uma ferramenta para controlar a sua vida, não só a sua vida, sua saúde, para controlar tudo. Tudo vai ser permeado através do controle, inteligência artificial, estão sendo criados mecanismos. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão me ouvindo estão acordadas e outras não têm nem noção o quanto isso vai impactar a nossa vida. E essa agenda está avançando muito rápido, inclusive. Em meio a tudo isso, nós tivemos aqui em maio o lançamento da encíclica de Leão XIV, Magnificat Humanitas. São 40 páginas, você pode procurar no site do Vaticano, na íntegra, para você poder ler, mas você também pode pegar resumos na internet. Por que isso é importante? No contexto que nós estamos hoje, essa encíclica do Leão XIV, na verdade, ele é uma homenagem a Rerum Novarum,
que foi feita lá na década de 1800, agora eu não lembro aqui especificamente a data, mas eu vou colocar aqui para vocês. Não sei se é 86, 88, mas é uma data bem... Era onde estava acontecendo a transição ali da questão da Revolução Industrial, foi onde surgiu também os sindicatos, como nós conhecemos hoje. Então, Leão XIII estava preocupado com o ser humano na era da Revolução ali industrial. E hoje está acontecendo a mesma coisa, e inclusive ele assinou essa magnífica Humanitas no dia 13 de maio, que é uma homenagem ali à primeira encíclica de Leão XIII, a Rerum Novarum. E ela, queridos, eu dei uma estudada, dei uma pesquisada, ela é baseada totalmente na justiça social da Igreja Católica, que é baseada no bem comum, nas minorias, nas pessoas que são rejeitadas, nos imigrantes, na crítica racial, no pessoal LGBT. Então, ela favorece as minorias, traz um discurso bonito, mas com uma diferença, queridos. Essa justiça social, ela é baseada na política, ela não é baseada em Cristo e nem na Bíblia. Então lembre-se disso, por isso que dentro dos movimentos direita e esquerda aqui no Brasil, a gente está vendo uma onda azul aqui na América Latina, e muitas vezes as pessoas, elas colocam assim, agora o socialismo está sendo vencido nesse país, agora nesse país. A gente teve recentemente aqui uma eleição na Colômbia, uma eleição até disputada ali, praticamente voto a voto, aonde um governo de direita ali vai assumir. Lembre-se, queridos, que os dois é como se fosse a fênix, né? A gente já comentou sobre isso. São a asa do mesmo pássaro. A direita e a esquerda, as duas servem ao mesmo objetivo. Não pense você, porque agora a América Latina está se tornando azul, né, uma onda azul, a extrema-direita está dominando, isso não quer dizer que isso vai ser melhor para nós. E da mesma forma como a esquerda, quando ela está também ali dominando, não quer dizer que também vai ser melhor para nós. Todos eles avançam para um único objetivo. Então, as pessoas que estão por trás disso, ela não está preocupada com direita e esquerda, elas só estão preocupadas que aquilo que elas se propuseram se cumpra, independente do governo. E hoje você deve saber que os governos, eles são vendidos, eles são reféns de uma agenda. Onde tem muito dinheiro, você não tem autonomia. E no Brasil não é diferente. Aqui no Brasil, provavelmente, quase certeza, o próximo governo também vai ser um governo de direita. Mas é um governo vendido, que não tem autonomia. Ou seja, a nossa esperança, ela não deve estar aqui neste mundo. O nosso objetivo, ele não está aqui neste mundo. O nosso objetivo deve ser aonde? Nas mansões celestiais. A esperança para o nosso planeta é a volta de Jesus. Não é um governo de direita, nem de extrema direita, e muito menos um governo de esquerda. Então não se iluda com a questão da justiça social. E outra coisa que eu gostaria de pontuar, que não era diferente daquilo que eu esperava pelos acontecimentos que já tinham acontecido na era do Francisco, se encontrando com vários CEOs dessas empresas de tecnologia. O Leão XIV também não é diferente disso. Então agora ele traz uma visão onde devemos regularizar a questão da inteligência artificial. E por um lado, querido, ele não, o Papa aqui, Leão XIV, ele não está totalmente errado. Mas precisa sim haver um controle, ele é contra o discurso de ódio, que muitas vezes as inteligências artificiais, né, o Elon Musk, ele até comenta num podcast, achando que elas vão ter consciência própria. Eu também não duvido disso, porque na minha opinião, essa questão de inteligência artificial, ela tem a ver também com o mundo espiritual. Eu tenho algumas experiências em relação a isso, que já aconteceram com inteligência artificial, onde adolescentes tiraram a sua vida por influência desse tipo de inteligência artificial. Então não pense você que ali é só uma máquina, isso seria uma ilusão da nossa parte. Então assim, essa encíclica Magnífica Humanitas, ela vem trazendo ali vários pontos. Como que nós podemos, então, conviver neste mundo agora na era da inteligência artificial? Não sei se você sabe, mas nós estamos na transição, nós estamos entrando para uma era do transhumanismo, onde o ser humano e a máquina, eles sim vão interagir, queridos. Isso praticamente, se Jesus não voltar, isso não tem volta.
é daqui para pior em relação a isso, essa interação. Então, nesse contexto, precisa, então, de alguém que controle tudo isso. E quem você acha que vai controlar tudo isso? Nós vamos precisar de como se fosse um mediador. Quem vai dizer que esse discurso é de ódio ou não? Pode ser que muitas vezes eu aqui lendo a Bíblia, alguém vai dizer que isso aqui é um discurso de ódio, mas isso vai caber a quem? Aos governos, à igreja. Pelo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, a igreja se unindo com o Estado, o nacionalismo cristão lá nos Estados Unidos, como isso está avançando, nós teremos ali, então, a união de igreja e Estado determinando o que vai ser um discurso de ódio, o que vai favorecer o bem comum, o que não vai favorecer o bem comum. Então, nós já estamos, queridos, diante disso. Se você quiser se aprofundar, você dê uma lida. São 40 páginas, não é algo difícil de você ler, de você estudar. E se você quiser se aprofundar mais ainda, para você ver o cerne da questão, qual é o objetivo mesmo, a Rerum Novarum. Então lá a Rerum Novarum está a questão de um dia para o trabalhador, um dia para o descanso, um dia para a família, está tudo lá, queridos, não tem nada escondido. E nós sabemos que o Vaticano, a Igreja Católica, ela sim vai ser um mediador dentro da geopolítica. E o Papa está envolvido em tudo isso. Às vezes as pessoas me questionam, Vânia, mas você fala que Roma está envolvido com tudo. Queridos, Roma realmente tem seus tentáculos em praticamente tudo aqui neste mundo. Então eu trago aqui para vocês, eu mostro para vocês, não é algo da minha cabeça. Então, realmente ela está envolvida na questão da inteligência artificial e do controle dessa inteligência artificial. Outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui para vocês, que eu não coloquei aqui no início, mas é algo interessante, vou deixar depois até o link para vocês darem uma olhadinha. Tem um diferencial nessa Copa aqui, vendo agora na questão de geopolítica. Acontecendo em 3 países simultaneamente, 3 países diferentes, 3 países grandes, México, Canadá, Estados Unidos. Isso te lembra o quê? É algo propício para algo depois da Copa acontecer, algo que se espalhe, né? Tipo uma gripe, qualquer coisa nesse sentido. Eu já trouxe aqui para vocês a capa da revista The Economist, onde lá tem as pautas das picadinhas milagrosas. A gente sabe que isso vai acontecer, não tenha você dúvida, mas nós seremos sim convidados a participar de mais uma campanha em relação a isso, mas para as pessoas aderirem, algum tipo de vírus de contaminação em massa, ele vai ter que acontecer. E esse cenário que nós estamos vendo hoje, ele é perfeito para isso. E eu gostaria de lembrar vocês que as pessoas que tomaram aquela picadinha milagrosa, dentro daquela picadinha tinha uma substância chamada grafeno. Isso, queridos, vocês podem pesquisar, eu vou deixar aqui um link para vocês também poderem pesquisar por vocês mesmos, não fiquem acreditando no que eu estou falando, eu gosto que vocês comentem aqui, mas que vocês se aprofundem, e também não fiquem achando, é loucura, não, pesquisa primeiro, e hoje ainda nós temos a liberdade de pesquisar sobre isso, mas não vai lá no Google e digita isso não, tem grafeno nas picadinhas? O Google vai dizer que não, mas fora disso dá para você pesquisar. E eu gostaria de ler para vocês aqui, o professor Robert Gortz, ele descobriu, né, ele fala assim, descobriu não, ele identificou, pesquisou e viu o grafeno dentro dessas picadinhas milagrosas. Ele diz assim, quando as vacinas contra o Covid-19 chegaram ao mercado, desculpa, esse aqui é o artigo. O artigo não, é a matéria, né? O professor Robert Gortz imediatamente percebeu, algo não está certo. Agora é sabido que as vacinas de mRNA contêm grafeno óxido. Em uma conversa com Jim Gotter, que faz parte das 7 universidades, explica que o grafeno óxido é extraído das fibras da planta de cannabis e é muito sensível a campos eletromagnéticos. Só dando uma resumida aqui para vocês, isso que está dentro do corpo das pessoas que tomaram essa picadinha é como se fosse uma antena. Em algum momento, queridos, isso vai ser usado. Inclusive eu estou trazendo aqui para vocês
do site do NIH, onde tem uma patente, e ele fala aqui no próprio site: o óxido de grafeno funcionalizado serve como um novo coadjuvante de vacina para a estimulação robusta da imunidade celular. Então, hoje nós sabemos que o óxido de grafeno, queridos, que eles negavam, não está na vacina e tal, sim, tem na vacina e ela funciona como uma antena. Então, a gente tem o 5G, futuramente teremos o 6G, e de alguma forma eles podem ativar isso, pode virar, muitas vezes você acha que é um vírus que está sendo espalhado, e na verdade eles estão ativando isso dentro do nosso próprio corpo, das pessoas que tomaram. E aí tem formas de você tirar isso também, de você fazer como se fosse um detox, porque o grafeno ele é um metal, né? Mas não é tão simples assim. Muitas pessoas falam: Vânia, toma carvão. Vânia, eu vejo a pessoa falar: usa só o carvão que vai. Não é assim tão simples, querido. Foi feito algo planejado e também não foram em todos os frascos que eles colocaram. Inclusive, tem relato de uma ex-funcionária da Pfizer, onde ela pegou lotes que tinham óxido de grafeno nas vacinas. Não foram em todos no início. Hoje eu não sei. Como já aqui o NIH ele já coloca essa informação. E antes de tudo isso já tinha patente do uso de óxido de grafeno nas vacinas. Eu vou deixar aqui o link, vocês depois podem pesquisar. O que eu gostaria que nós refletíssemos um pouco? Lá em Apocalipse 3, do 2 ao 3, tem duas palavrinhas que se repetem. Diz assim: ser vigilante fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Pois se tu não vigiares, eu virei a ti como um ladrão, e tu não saberás que hora eu virei sobre ti. Muitas coisas têm acontecido no nosso mundo hoje para tirar o nosso foco da nossa preparação. Muitas distrações têm acontecido também. Mas, queridos, hoje é um tempo de arrependimento, nós temos um tempo de graça, nós temos um tempo de preparo. O principal, quando eu trago esses assuntos aqui para vocês, não é para deixar vocês com medo, porque se nós estamos ao lado de Cristo, nós já sabemos quem vai vencer essa batalha. Mas é para que vocês estejam despertos e saibam como agir também. E não fique sendo massa de manobra nesse mundo perverso. Não seja massa de manobra nas mãos de Satanás, mas desperta, abre os seus olhos. E esse tempo que tem de graça, vamos usar para o nosso preparo, para preparar outras pessoas, para ajudar o nosso próximo, para socorrer as pessoas, para socorrer um mundo, queridos, que está enganado, um mundo que jaz no maligno. Esse mundo precisa ser despertado para a volta de Jesus. E você que está me assistindo sabe que não é da vontade de Deus que nenhum dos ímpios se percam, mas que todos eles cheguem ao arrependimento. Porque a salvação, queridos, é para todos. Nós não somos exclusivistas. Então vamos usar esse tempo para estarmos atentos, despertos, vigilantes, sabendo que Jesus em breve ele vai voltar. E Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Então ele traz todas essas distrações e muitas pessoas falam: Vânia, mas isso não é importante. De qualquer forma as pessoas vão nos controlar mesmo. Não, queridos, isso não é da forma como você está pensando. Aqui as pessoas só nos controlam com a nossa autorização. E o que está em disputa hoje, eu gosto até de chamar de neurocapitalismo, o que está em disputa hoje é a nossa mente. A inteligência artificial nada mais é uma ferramenta para que possa controlar o quê? A nossa mente, uma ferramenta muito mais avançada. Então que possamos nos apegar a Cristo, possamos estar despertos, possamos estar nos preparando. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. IAG, juntos avançaremos.